Segundo a Crônicas, capítulo de número 18. Louvado seja o nosso Deus. Você achou segundo a Crônicas, capítulo 18? A partir do versículo 1 diz assim: E tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e apresentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que viera com ele. E então Acabe o persuadiu, o convenceu a subir com ele a Ramote Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: Josafá, irás tu comigo a Ramote Gileade? E respondeu-lhe Josafá: Eu serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos contigo. Iremos contigo à peleja. Podem se assentar, adorando e agradecendo o Senhor. Pode aplaudir o Senhor, porque Ele merece. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aumenta um pouquinho, por gentileza, o retorno dessas luzes aqui para mim, por favor. Aleluia, glória a Deus. Maravilha, Deus abençoe. Amados e queridos irmãos, 7º dia desta campanha das 12 pedras, baseado em Josué capítulo 4, versículo 7, essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. O mês da esperança, como eu já disse, o tema desta ministração é: a esperança não morreu. Amém? Nós vamos ver no livro de 2 a Crônicas, aprender com o nosso Deus, uma história muito linda, onde a partir do versículo de número 17, nós vamos ver aqui Josafá, iniciando o seu ministério como rei, Josafá sendo o rei de Judá. Mas para que nós possamos entender como é que Josafá se tornou o rei de Judá, nós vamos ver que após a morte de Salomão, a nação judaica, ela se dividiu em dois. As 12 tribos foram divididas, com o reino do norte, o reino de Israel, onde nesta história, neste contexto, a partir do o capítulo de número 18, nós vamos aprender que a partir deste momento, era Acabe quem estava reinando. E o reino sul com o reino de Judá, onde Josafá estava reinando após a morte de seu pai chamado Asa. A Bíblia vem nos dizendo no capítulo de número 16, que veio uma enfermidade, uma doença grave, uma doença extrema nos pés do pai de Josafá, Asa. E a Bíblia vem nos dizendo no capítulo 16, versículo de número 12 em diante, que essa enfermidade
que o pai de Josafá teve, ele não recorreu ao Senhor. Aqui nós já podemos entender o seguinte, que o povo estava se apostatando, já não estava mais acreditando no Senhor, já não estavam mais querendo buscar aquilo que o Senhor podia fazer, aquilo que o Senhor poderia realizar. Mas a Bíblia vem nos dizendo então que após esta enfermidade, pastor Antônio, Asa morre, e o seu filho Josafá começa então a reinar. Josafá começa a reinar em Judá. Josafá se demonstra um homem com muito temor. Mas nós podemos ver também no capítulo de número 18, onde tem Acabe, um homem ímpio, um homem idólatra, um homem que dava muito ouvidos para sua esposa Jezabel, uma mulher idólatra também que matava, que procurava sempre estar exterminando os profetas de Deus. Aí a Bíblia vem nos relatando no capítulo de número 17, que Josafá, ele procurou a Deus do seu pai, e andou nos seus mandamentos, não segundo as obras de Israel. E no versículo de número 5, a palavra do Senhor vem nos dizendo que o Senhor, ele confirmou o reino nas mãos, e todo Judá dava presentes a Josafá, ao qual ele teve muitas riquezas e glória em abundância. Nós vamos ver também no capítulo de número 17, no versículo de número 6, onde diz assim a palavra do Senhor, que Josafá tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. E ele ainda também, a palavra do Senhor vem nos dizendo que ele tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Josafá então decide a fazer uma reforma sobre aquele reino. Decide então colocar a verdadeira adoração novamente naquele reino. Começa a tirar a idolatria, os postes ídolos, como a palavra do Senhor vem nos dizendo. No versículo de número 9 do capítulo 17, a palavra do Senhor nos diz que ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, e percorriam todas as cidades de Judá, ensinando o povo. Josafá decretou então, levantou alguns homens guerreiros, para estar instruindo a palavra do Senhor, para estar então ensinando sobre a palavra do Senhor. E a Bíblia vem nos dizendo que com este modo de Josafá estar empregando sobre Judá, a glória do Senhor estava sobre a vida dele, a glória do Senhor estava sobre aquele povo, e aquele povo foi se reunindo. A Bíblia vem nos dizendo no versículo 10, que veio o terror do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Houve um temor sobre o povo, sobre os reinos que cercavam ali, e não vieram guerras contra Josafá. Ele se decidiu tanto estar buscando a presença de Deus, que Deus estava guardando aquele povo, Deus estava sendo com aquele povo. A Bíblia vem nos dizendo que veio um temor, um terror, sobre todos aqueles que olhavam para o reino de Josafá e enxergavam e diziam assim: ali naquele reino tem a presença de Deus, ali naquele lugar tem a presença de Deus. Não adianta queremos tentar contra aquele povo, porque a presença de Deus está naquele lugar. Mas a Bíblia vem nos dizendo, no versículo de número 12 também, que Josafá se engrandeceu em extremo, continuamente, edificou ali fortalezas nas cidades em Judá. No versículo 13 diz que empreendeu muitas obras na cidade de Judá, e tinha em Jerusalém gente de guerra, homens valentes. Amados e queridos irmãos, foi se juntando tantos homens de guerra,
tantos homens de peleja para junto com Josafá e Judá, que ao somarmos aquele exército, passava de 1 milhão de soldados. Deus estava com aquele povo. Deus estava com Josafá. Olha que maravilha que é. Josafá tirando os postes ídolos, fazendo a vontade do Senhor, ensinando os mandamentos, a palavra do Senhor. O povo foi se reunindo, o povo foi vindo e querendo saber, querendo ver quem era este Deus que estava com Josafá. E ao somarmos aqui, nós podemos ver que mais de 1 milhão de soldados se reuniu com Josafá, com o reino de Judá. Mas a palavra do Senhor vem nos dizendo no capítulo de número 18, que Josafá então, ele decide se aparentar com Acabe. Amados e queridos irmãos, eu te pergunto, o que é que faltava para Josafá, para ele querer se aparentar com Acabe? Um homem idólatra, um homem que não fazia a vontade do Senhor. Será que Josafá foi até Acabe para tentar converter Acabe? Josafá foi até Acabe para fazer uma aliança com Acabe. Infelizmente é isso que está acontecendo com o nosso povo nestes últimos dias. Estamos fazendo aliança com o mundo, com aqueles que não agradam a Deus. Aí eu te pergunto, talvez você não tenha feito ainda uma aliança com este mundo. Talvez você ainda não tenha se deleitado nos pecados, nos prazeres que o mundo está oferecendo. Mas o inimigo está tentando contra a sua vida para que você venha se aliar com o mundo. Nós podemos ver, a palavra do Senhor nos diz, que a glória do Senhor era tão grande sobre o reino de Judá, sobre o reino de Josafá. O povo presenteava-o. O que é que ele foi procurar com Acabe? Por que é que ele foi se aliar com Acabe? Qual era a intenção de Josafá a se aliar com Acabe? A Bíblia nos diz, como eu li, que ao chegarem Josafá com o seu povo, a Bíblia nos diz que Acabe, ele matou muitas ovelhas, muitos bois, em abundância para Josafá e para o seu povo. E a Bíblia nos diz então, que Acabe conseguiu convencer Josafá e o seu povo para batalhar com ele contra Ramote Gileade. Acabe dizendo assim, pastor Vitor: Josafá, existe uma terra que é de herdade nossa, nós precisamos lutar por ela porque ela é nossa. Nós precisamos lutar por Ramote Gileade porque é nosso. Sabe o que Josafá diz? Assim como tu és, nós seremos. Assim como é o teu povo, nós seremos contigo. Porque, meu querido e meu amado irmão, nós estamos olhando para aquilo que o mundo pode oferecer. Por que é que nós estamos olhando para aquilo que o mundo está nos ofertando? Estamos trocando a glória, a presença de Deus, o reinado que Ele colocou sobre as nossas mãos.
por uma festa, por uma aliança errada. Olha o que Josafá disse: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, nós iremos contigo para a peleja. Que aliança você está fazendo de errado, meu querido e meu amado irmão? O Senhor te escolheu, o Senhor te tirou do lamaçal do pecado, te colocou neste lugar, te colocou onde você está, te apresentou a glória dEle, a presença dEle. Por que é que você está querendo se aliar com Acabe? Por que é que estão querendo se aliar com Acabe? Olha quantos presentes você já recebeu do Senhor. Olha quanta presença de Deus está sobre a sua vida. Por que é que você está se aliando com Acabe? Eu procurei entender por que é que Josafá foi se aliar com Acabe. E o Senhor falou comigo, pastor Marcos: é assim que está a minha igreja, filho. É assim que está o meu povo. Não se contenta com o que tem. Não se contentam com o que tem. Querem mais. O Senhor já pagou alto preço por ti, meu irmão. O Senhor Jesus já pagou alto preço por ti, minha irmã. O que é mais que tu queres? Sabe o que eu vejo aqui? Que Acabe, ele foi chamar Josafá para tomar posse de Ramote Gileade. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele assim, ó: não é de qualquer maneira não, que nós iremos conquistar Ramote Gileade. Aleluia. Preste atenção no que eu vou dizer. Não é de qualquer maneira que se conquista Ramote Gileade. Porque Ramote Gileade, pastor Robson, eu vou dizer e você sabe, se ele não pegar eu vou descer lá e vou pegar. Ramote Gileade significa refúgio. Ramote Gileade significa refúgio. Abra para mim aí, por gentileza, pastor Vitor, Salmo de número 46. Se você não pegar agora, eu vou descer aí e vou pegar. Ramote Gileade significa refúgio. Lê para nós aí, pastor Vitor, Salmo de número 46, versículo 1. Salmos de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Já estou entendendo, né? Você já pegou, né? Não é de qualquer maneira que nós vamos para o refúgio. Não é de qualquer maneira que nós vamos para a presença do Senhor. A presença de Deus estava sobre Josafá, mas ele foi querer se aliar com Acabe em busca do refúgio. Não vai conseguir. Se você está se aliando com Acabe, você nunca encontrará o refúgio. Se tem alguma aliança que está te afastando de buscar esse refúgio, vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente no momento das lutas, no momento das aflições, no momento de angústia. Josafá é um homem temente ao Senhor. Pastor Márcio, ele não estava entendendo o que Acabe queria. Acabe queria um refúgio.
Mas Acabe era idólatra. Acabe não respeitava o Senhor. Acabe fazia tudo o que desagradava a Deus. Não tem como conquistar o refúgio sendo assim, fazendo o que desagrada a Deus. Se você, meu irmão e irmã, está tentando buscar um refúgio desagradando a Deus, tome cuidado, porque a morte virá. Mas Deus está te dando uma oportunidade nesta noite. Sabe por quê? Porque está se levantando um profeta no meio do povo para dizer: não é de qualquer maneira, não é de qualquer maneira que vocês podem ir para a guerra, não é de qualquer jeito que vocês vão para a luta. Pastor Antônio, não é de qualquer maneira não. Josafá diz assim então para Acabe: vamos consultar o profeta. A Bíblia vem nos dizendo que Acabe, eu imagino, pastor Antônio, Acabe indo lá perto da minha casa, buscando um profeta lá, buscando um profeta ali, um lá na região sul, na região norte, leste, oeste, foi juntando todos os profetas, e quando ele juntou todos, a Bíblia diz que eram 400 profetas. E sabe o que os profetas profetizaram dizendo? Olha, Acabe, pode ir para a peleja sim, pode ir para a luta sim, que o Senhor entregará Ramote e Gileade em tuas mãos. Amados, 400 profetas, todos eles profetizando que Ramote e Gileade seria entregue nas mãos de Acabe. Mas aí eu imagino que Josafá começou a arder no seu coração, dizendo assim: Acabe, não tem nenhum profeta que profetiza no nome do Senhor não? Não tem não, Acabe. Não tem mais nenhum profeta que profetiza no nome do Senhor? Não tem não? Eu imagino que Acabe olhou para lá, olhou para cá, 400 profetas já dizendo, falou: mas o que esse homem está querendo mais? Já tem 400 aqui dizendo que nós vamos ganhar esta luta, nós vamos ganhar essa batalha, nós vamos ganhar esta peleja. O que esse homem está querendo dizer? Eu imagino que ele disse assim: você já foi lá no Requião? Você já foi lá no Requião? Porque lá tem profeta que fala a verdade no nome do Senhor. Aleluia. Você perdeu de pegar. Lá tem profeta que profetiza no nome do Senhor. Lá tem profeta, pastor Marcos, que quando ele abre a boca, ele fala, é o Senhor falando na boca dele. Lá tem profeta que quando fala, a terra estremece, porque é Deus da vida dele. Lá tem profeta que quando fala, eles escutam, porque é Deus da vida dele. E Deus está levantando mais profetas neste lugar, que vão abrir a boca para profetizar no nome do Senhor. Josafá falou: vai lá no Requião que lá tem. Sabe o que Acabe falou para ele? Rapaz, lá tem sim. Só que lá o profeta que tem lá, ele só profetiza coisas mal ao meu respeito. O homem não fazia nada que agradava a Deus, queria ouvir só palavra de bênção, só palavra de vitória. Quantos estão assim, desagradando a Deus e querem ouvir só palavras de bênção, palavra de vitória, que Deus vai te dar Ramote e Gileade, que Deus vai te dar o refúgio, que Deus vai te entregar? Como que Deus pode entregar a bênção para a sua vida, meu irmão, minha irmã, se você está desagradando a Deus? Tinha um profeta lá chamado Micaías.
Tinha um profeta lá chamado Micaías. Aleluia. Tinha um profeta lá chamado Micaías. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele assim, ó: tu és Micaías. Tu és Micaías. Diga para ele assim, ó: sabe o que é que significa Micaías? É semelhante a Jeová. Tu és semelhante a Jeová. Tu és semelhante a Jeová. Tu és semelhante a Jeová, meu irmão. Tu foste escolhido para ser semelhante a Jeová. Tu és escolhido do Senhor. Tu és semelhante a Ele. Quando o Senhor te formou, Ele disse assim: façamos tu, pastor Márcio, minha imagem, minha semelhança. Tu foi feito de dentro de Deus. Tu saíste de dentro de Deus. Semelhante a Jeová. Tem alguém aqui que é semelhante a Jeová? Tem Micaías aqui neste lugar? Aplauda o Senhor bem forte, então. Micaías é semelhante a Jeová. É semelhante a Jeová. Quando foram chamar Micaías, disseram assim para ele: pastor Robson, ó, os profetas aí estão dizendo que Ramote Gileade será entregue nas mãos de Acabe. Quantos profetas não estão entregando somente palavras de bênção e não estão depois suportando a pressão de Deus? Mas Micaías é diferente. Micaías é diferente, ele é semelhante a Jeová. Micaías disse assim: é o seguinte, eu vou lá, mas o que o Senhor mandar eu falar, eu vou falar. O que o Senhor mandar eu dizer, eu vou dizer. De repente Micaías chega. Acabe pergunta assim: e aí, Micaías, deveremos ir ao combate? Hein, Micaías? Micaías disse assim: sim, pode ir ao combate. Ramote Gileade será entregue em tuas mãos. Ele na mesma hora fica irado, pastor Vitor. Está vendo aí, Josafá? Não quer falar a verdade. Então diga para ele falar no nome do Senhor. Micaías então começa a dizer: assim diz o Senhor. A Bíblia vem nos dizendo, no versículo de número 16 do capítulo 18: então disse ele: eu vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Quando ele profetizou isso, ele estava dizendo assim: ó, se vocês forem para a peleja, você, Acabe, vai morrer, porque eu estou vendo o teu povo sem um líder. Você irá morrer. Sabe o que aconteceu com Micaías? Porque ele profetizou a verdade. A Bíblia vem nos dizendo no versículo 23 que Zedequias, um outro profeta que só queria agradar Acabe, foi-lhe um tapa na cara de Micaías. E Acabe então, juntamente com Zedequias, mandou prender o profeta. Mandaram prender Micaías, porque ele estava falando a verdade, porque ele estava profetizando a verdade.
Mas a Bíblia é muito linda, a palavra do Senhor é muito linda. E disse assim, no versículo de número 25, a palavra do Senhor diz assim, que então disse o rei de Israel: toma Micaías aí, devolve ele para a mão, o governador da cidade, Joás, filho do rei, e direis assim, diz o rei: coloque ele, este homem, na casa do cárcere preso, e esteja angustiando ele com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. O profeta estava preso. O profeta, por profetizar a verdade, estava preso. Não estava preocupado com o que ia acontecer. Foi preso. Mas o que é mais lindo nessa passagem é que não deixaram faltar o pão e a água. Você pegou aí, né? Você já pegou aí, né? Meu querido e meu amado irmão, Deus tem te levantado como um profeta nesta última geração, nestes últimos tempos, para profetizar a verdade, somente a verdade. Diga o que o Senhor está mandando dizer, profetize no nome do Senhor, doa o que doer. Podem até querer te esbofetear, podem até querer bater na tua cara, mas profetiza a verdade, porque o Senhor nunca vai deixar faltar pão, nunca vai deixar faltar água, nunca vai deixar faltar pão, nunca vai deixar faltar água para a vida do profeta. É tudo isso que o profeta precisa, é do pão e da água. Receba este pão, receba esta água nessa noite. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, por falar a verdade, por viver a verdade, por querer seguir a verdade, mas nunca vai faltar o pão, nunca vai faltar a água, porque o Senhor garante para a sua vida. Só você que recebe, aplauda bem forte o nome do Senhor. Não vai faltar. A Bíblia vai nos dizer que Micaías diz assim: se vocês voltarem em paz, assim não falou o Senhor a verdade por mim. E disse mais: ouve isto, todos os povos. Ouve isto, que se você estiver desagradando a Deus, pecando contra Deus, se deleitando no pecado, e querer ir para a batalha, e querer ir para a luta desta maneira, tome cuidado, porque em paz você não voltará. A Bíblia vai nos dizer então: prendem Micaías, mas tem pão e tem água lá. E vão para a batalha Josafá e Acabe. Acabe diz assim para Josafá: Josafá, você vai para a peleja com as tuas vestes reais, e eu quero me disfarçar aqui, Josafá. Você pode ir na frente, e eu vou me disfarçar de soldado aqui, porque eu quero atingi-los. Eu quero tomar Ramote Gileade. Amados e queridos irmãos, quantos de nós temos visto a glória de Deus sobre as nossas vidas, sabendo que Deus está conosco, nos guardando, nos livrando, nos protegendo, nos cercando com muros de fogo, que todos os inimigos que estão ao redor temem e tremem pelo Deus que há sobre as nossas vidas. Quantos? Mas que infelizmente querem conquistar algo, querem se aliar com o mundo, querem se aliar com Acabe. E aí eu imagino que a visão espiritual de Josafá já não tinha mais. Quantos que têm buscado a direção de Deus para saber
ter o discernimento de saber se devemos ir mesmo para a peleja, se devemos ir mesmo para as lutas, e não estamos dando mais ouvido para os profetas que profetizam no nome do Senhor. Muitos procuram os profetas, mas do seu coração já está ali o desejo de querer conquistar as coisas do mundo, querer conquistar as coisas carnais. Já está ali no seu coração o desejo de querer se aliar com o mundo. E quantos não estão ouvindo o que os profetas estão dizendo? Falando, não vai para a peleja não, porque desta maneira que vocês se encontram, vocês não voltarão em paz. Não vai para a peleja não. Se conserta para buscar o refúgio. Se conserta para buscar o descanso, para entrarmos no reino dos céus. O caminho é estreito. Nós devemos nos consertar, sim, todos os dias, para que nós possamos entrar então num refúgio eterno, num descanso eterno. Mas o coração do homem e da mulher já está obstinado, já não querem mais dar ouvido aos profetas que dizem: desta maneira tu não irás conquistar, desta maneira tu não chegarás a lugar nenhum, desta maneira como tu estás andando, não tem refúgio para a sua vida. Estão prendendo os profetas, não estão dando ouvido para os profetas, estão sim se deleitando no pecado, cada dia mais. O inimigo é astuto, ele sempre arma alguma coisa, alguma forma, algum jeito, para querer te tirar do refúgio. A Bíblia vem nos dizendo então, que vão para a guerra, Josafá e Acabe. Mas a Bíblia vem nos dizendo que Josafá, ele se depara com a guerra travada, e ali há um temor sobre a vida de Josafá. Ele começa a olhar aquela peleja, começa a olhar aquela luta, aquela batalha, aquela guerra, ele começa a tremer e temer. Eu acho que ele começou a pensar assim, pastor Robson: se eu ficar nesta guerra aqui eu vou morrer. Eu acho que neste momento ele começou a indagar ao Senhor: Senhor, tenha de misericórdia de mim, Senhor, me ajuda, meu Pai, nesta peleja. O que é que eu estou fazendo, Senhor? O que é que eu estou fazendo aqui juntamente com Acabe, Senhor? O que é que eu vim fazer aqui? Porque muitas das vezes é no momento de maior aflição, de maior angústia, no momento que nós nos deparamos com a morte, é aí que nós lembramos de Deus. A Bíblia vem nos dizendo que Josafá, porém, ele gritou ao Senhor: Senhor, me socorre, Senhor. E a Bíblia diz então que o Senhor teve misericórdia de Josafá e o livrou da morte. O Senhor está te dando mais uma oportunidade nessa noite. O Senhor está te dando mais uma oportunidade nesta noite. Se você se desfazer desta aliança que está te afastando da presença de Deus, o Senhor te dá uma oportunidade hoje. Ele está te dando um livramento hoje. Ele está te dando um livramento hoje. É nesta noite que Ele está descendo sobre a sua vida um livramento, para que você tenha mais uma oportunidade. E a Bíblia nos diz que um soldado, então, aleatoriamente, ele solta uma flecha, e aquela flecha vai e atinge Acabe, aquele que estava disfarçado na guerra,
aquele que estava disfarçado na peleja. Mas aqueles que não agradam a Deus, não adianta se esconder, que os olhos do Senhor estarão sempre sobre a vida deles. Os olhos do Senhor te sondam, os olhos do Senhor te seguem, onde quer que esteja. Se tu estiveres te escondendo do Senhor, tu não se esconde. E a palavra do profeta Micaías se cumpriu. A palavra do profeta Micaías se cumpriu, dizendo que via aquele povo sem pastor, sendo ovelhas perdidas. Acabe morre, a flecha atinge na junta, na brecha da armadura que ele estava usando. Não adianta você, meu querido e meu amado irmão, querer se vestir com uma armadura de crente, de cristão, desagradando ao Senhor. A ira do Senhor virá sobre a sua vida. Não adianta tu ir para a peleja querendo se esconder. Ou tu achas que o Senhor não está te vendo, ou tu achas que o Senhor não está te sondando, ou tu achas que o Senhor não sabe o que tu faz. É naquela brecha que a flecha virá e acertará e acabará com o seu ministério, com a sua vida. Mas Deus está dando a oportunidade nessa noite, para que aqueles que clamarem pela misericórdia do Senhor, dizendo: Senhor, eu não quero mais aliança com demônio nenhum, Senhor, tenha misericórdia de mim, Pai, tenha misericórdia de mim e me livre desta luta, me livre desta batalha, Senhor. O Senhor está te dando essa oportunidade nesta noite, para você se desfazer desta aliança hoje, porque senão você não voltará para a tua casa em paz. Quantos querem voltar para a casa em paz? Aplauda o Senhor bem forte. No capítulo de número 19, no versículo 1 em diante, a palavra do Senhor diz que Josafá, ele voltou para sua casa em paz, porque o Senhor lhe deu livramento. E o profeta Jeú saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: deverias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Amados e queridos irmãos, dependendo da aliança que tu fizestes, toda a tua família e toda a tua descendência pagará. A Bíblia diz que o profeta Jeú, conhecido como aquele que é do Senhor, disse a Josafá: a ira do Senhor caiu sobre ti, Josafá, porque tu tens se aliado com o perverso, porque tu tens se aliado com o inimigo de Deus. Eu imagino que neste momento Josafá, ele se prostra, pedindo perdão para o Senhor. Eu imagino que neste momento ele se prostra, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoe pelas minhas alianças erradas, Senhor. Me perdoe, Senhor, porque eu não te agradei, Senhor. Me perdoe porque eu falei, Senhor, sem pensar. Me perdoe, meu Deus, porque eu não cumpri a sua vontade. Me perdoe, Senhor, porque eu fui querer algo que não era para mim. Me perdoe, Senhor. A Bíblia vem nos dizendo, no versículo de número 9 do capítulo 19, que Josafá ali, ele começa a nomear os juízes, e deu-lhes ordem dizendo: assim dai o temor do Senhor
com fidelidade e inteireza de coração. Josafá ali, ele começa a pregoar de novo, novamente, as leis do Senhor. Começa a colocar juízo sobre o povo. Ele começa a entender que não há outro caminho. Não tem como buscar outro caminho a não ser os caminhos do Senhor. Ele começa a entender que não há para onde correr, não há para onde batalhar se o Senhor não estiver com ele. Não tem como ir para a peleja se o Senhor não estiver com ele. E começa então Josafá a decretar os juízes sobre aquele povo. E a Bíblia vem nos dizendo então, no capítulo de número 20, que se juntam os moabitas, os amonitas e os meunitas, e vêm pelejar contra Josafá. A Bíblia nos disse no versículo 17 que todo o povo temia ao Senhor e ninguém lutava contra Josafá. Eu imagino o inimigo olhando, falando assim: ele deu brecha, vamos lutar contra ele porque ele está dando brecha. Vamos contra ele mesmo porque ele está dando brecha. Ele não consegue se firmar na presença de Deus. Vamos contra ele. E se reuniu então os demônios para querer lutar e batalhar contra Josafá. A Bíblia vem nos dizendo que então vieram alguns avisar a Josafá, no capítulo 20, no versículo 2, dizendo: uma grande multidão vem contra ti da além do mar da Síria, e eis que estão perto, Josafá. E a Bíblia nos diz no versículo de número 3, que Josafá, ele teve medo. Neste momento Josafá teve medo. E sabe o que Josafá fez? Ele se decidiu a buscar ao Senhor. Ele se decidiu então a buscar ao Senhor. Eu imagino Josafá neste momento, pastor Marcos, reunindo toda a congregação. Olha só, estão vindo contra nós, estão armando contra as nossas vidas. Eu convido toda a congregação a pegar um jejum e oração. Não comeis, não vos alimenteis, até que o Senhor nos responda. Eu vejo que Josafá entendeu o recado. Eu imagino que Josafá entendeu o recado. Ele entendeu que para vencermos a luta, para vencermos a batalha, para vencermos a guerra, é com jejum, é com oração, é com jejum, é com oração, é com jejum, é com oração. Não tem como, meu irmão, minha irmã, nós suportarmos as lutas, as adversidades, se nós não estivermos em constante jejum, em constante oração. Não iremos aguentar, não iremos suportar. Mas eu imagino que está lá toda a congregação jejuando, orando, buscando a presença do Senhor. Quantos departamentos estão num propósito, jejuando, orando, buscando a presença do Senhor? Eu imagino que já fazia alguns dias, algumas semanas, que eles estavam se levantando às 3 da manhã para orar, jejuando, buscando a presença do Senhor. Estavam indo na congregação para orar, para buscar a presença do Senhor. A Bíblia vem nos dizendo, pastor Antônio, que enquanto eles oravam, que quando eles buscavam a presença do Senhor, estava se levantando um no meio da congregação. Estava se levantando um no meio da congregação. Estava se levantando um profeta de Deus no meio da congregação, chamado Jaaziel. Olha para o irmão que está do seu lado
Diga para ele assim, ó, Jaziel significa é Deus que vê. Enquanto você está orando, enquanto você está jejuando, enquanto você está buscando, Deus está te vendo, Deus está te guardando, Deus está te protegendo. Não adianta vir inimigo contra a sua vida, querer pelejar contra o teu ministério, contra o teu casamento. Se você estiver orando, se você estiver jejuando, se você estiver buscando, Deus está te vendo, Deus está dando livramento, Deus está contigo, Deus está dando livramento. Eu imagino que Josafá começou a dizer assim: ó Senhor, Deus de nossos pais, ó meu Deus, nós nos confessamos a Ti, Senhor. O Senhor sabe que Tu és grande, Tu és eterno, Tu és poderoso, e em nós, Senhor, não há força, não há poder perante estes inimigos, perante essa grande multidão que vem lutar contra nós. Porém, Senhor, os nossos olhos estão voltados a Ti. Josafá disse assim: os nossos olhos estão voltados a Ti. Pastor Vitor, quando nós levantamos os nossos olhos e olhamos para o Senhor, o mistério acontece. Abra por gentileza Atos. Atos, capítulo de número 3. Preste atenção que o mistério vai acontecer agora. Preste atenção que o mistério vai acontecer. Atos capítulo de número 3, pastor Vitor. Lê para nós por gentileza. A partir do versículo 1 até o versículo de número 4. Pedro e João subiram junto ao templo. A hora da oração, a nona. Era levado o homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual cada dia punhava à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhe uma esmola. Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Até aí. Pastor Vitor, o que é que Pedro e João disse para aquele coxo que estava na porta? Qual foi a primeira frase, a primeira palavra que Pedro e João disse para aquele coxo? Eu não tenho prata e nem ouro. No versículo de número 4, diz para mim, pastor Vitor, no versículo de número 4, o que Pedro e João disse, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Está aí. Está aí. Josafá disse: Senhor, não sabemos o que faremos, Senhor. Os inimigos estão contra nós, porém os nossos olhos estão voltados a Ti. Os nossos olhos estão voltados a Ti. Era isso que o Senhor queria ouvir. E na mesma hora se levanta Jaziel no meio do povo, dizendo assim: parai, vós todos de Judá e moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está de pé, e veja a salvação do Senhor para convosco, e veja a salvação do Senhor para convosco. Tu tens olhado para o Senhor, veja a salvação do Senhor para convosco. Tu tens olhado para o Senhor, veja a salvação do Senhor para convosco. Eu imagino agora, pastor Vitor, aquele coxo todo dia sendo colocado ali, todo dia sendo colocado ali, e estava João e Pedro indo para o templo, para orar, para estar buscando a presença do Senhor. Quando João e Pedro olham para aquele coxo, de cabeça baixa, cabisbaixa, a primeira coisa que ele fala: olhe para nós. Quando o coxo levantou os seus olhos e olhou para Pedro e João, meu querido, preste atenção. Quando ele olhou, quando ele levantou os seus olhos, o milagre veio sobre a vida dele. Era tudo isso que o Senhor queria. Era tudo isso que o Senhor queria de Josafá.
Era tudo isso que o Senhor queria daquele coxo. Eu não sei quanto tempo fazia que aquele coxo estava naquele lugar, mendigando. Mas quando ele olhou para cima, um milagre veio sobre a vida dele. Quer milagre sobre a sua vida? Olha para cima. Quer milagre no seu ministério, no teu casamento, na tua vida, em todas as áreas? Olha para cima que é de lá que virá o seu milagre, é de lá que vem o teu socorro, é de lá que o Senhor corresponde, é de lá que do alto que o Senhor te traz um milagre nessa noite. Quantos vão olhar para cima? Quantos vão olhar para cima? Aplaudam o Senhor bem forte. Pedro e João não tinha prata nem ouro, mas eles estavam subindo. Não precisa-se de prata e ouro para subir. Precisa se render, porque o preço maior do que prata e de ouro já foi pago pela sua vida, meu irmão, minha irmã, para que você possa subir. Se aquele homem recebesse uma esmola, ele não seria curado. Ele continuaria ali, pedindo esmola novamente. Mas quando ele olhou para cima, quando ele levantou os seus olhos e olhou para cima, o Senhor correspondeu com um milagre. E a Bíblia diz que aquele homem entrou pulando e saltando na presença do Senhor. E todos olhavam e começavam a dizer: quem é este homem? Quem é ele? É aquele coxo que estava lá, só cabisbaixo, olhando para baixo. Ele ia todo dia ele estava lá, mas ele não olhava para cima. Quando ele decidiu olhar, um milagre veio para a vida dele. Quer receber um milagre hoje? Levante os seus olhos para cima, comece a olhar para os céus, comece a olhar para o Senhor e clamar a Ele que o milagre virá sobre a sua vida. Qual é a área que você está precisando do milagre? Você está olhando para a dificuldade, para as lutas, para as perseguições, para as dívidas? Passe a olhar para cima que o milagre virá sobre a sua vida. Passe a olhar para cima. A Bíblia vem nos dizendo que o Senhor foi com Josafá e deu vitória para aquele povo, porque eles estavam dependentes totalmente do Senhor, porque eles estavam com os olhos voltados para o Senhor. Não adianta, meu irmão, minha irmã, ficar murmurando, ficar olhando para as lutas e para as dificuldades, ficar olhando para o milagre que você precisa e cabisbaixo. É com os olhos voltados para o Senhor que recebemos o nosso milagre. A Bíblia nos diz que Josafá, então, ele teve a atitude de buscar ao Senhor, apregoando ali o jejum em toda a congregação. A Bíblia nos diz que ele pregou a oração e também a adoração. No versículo 22 do capítulo 20 diz assim: tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor em emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Quando nós estamos com os nossos olhos voltados para o Senhor, quando nós temos a atitude de buscar a presença de Deus, quando nós jejuamos, quando nós oramos, quando nós passamos a fazer a vontade do nosso Deus, o Senhor mesmo, Ele se dispõe em batalhar ao nosso favor. O Senhor mesmo, Ele se dispõe a pelejar sobre as nossas vidas e a dar vitória. Mas aí nós pensamos: como é que pode? Aquele povo adorando,
engrandecendo, exaltando o Senhor e o Senhor dando livramento, adorando, engrandecendo, exaltando o Senhor dando um milagre, aquele povo adorando, engrandecendo e exaltando o Senhor, desbaratando os inimigos. Você ainda não entendeu? Como é que pode aquele povo que estava adorando, aquele povo que estava engrandecendo, dando glória a Deus, dando aleluia, o Senhor foi colocando emboscadas diante do inimigo? Como é que pode aquele povo que adora, que dá glória a Deus, que dá aleluia, diante das dificuldades, diante das lutas, diante das adversidades, como é que pode aquele povo vencer? Como é que pode aquele povo chegar até onde já chegou? Como é que pode aquele povo chegar todos esses anos aonde eles estão, só dando glória, dando aleluia, exaltando Deus, e o Senhor colocando emboscadas contra os inimigos e dando vitória para aqueles que adoram ao Senhor? Tu fostes escolhido para adorar o Senhor. Você não está aqui à toa, não. O Senhor não te trouxe neste lugar à toa, meu irmão e minha irmã. É para exaltar e engrandecer o nome dEle. Porque enquanto você adora, enquanto você exalta, Deus está te dando livramento, Deus está entregando o seu milagre, Deus está entrando com providências, Deus está entrando com as tuas necessidades. É enquanto você adora, sim, que o Senhor peleja. É enquanto você adora que o Senhor, Ele põe emboscadas contra os seus inimigos. É enquanto você adora que o Senhor visita aqueles que precisam ser visitados. É enquanto você adora que o Senhor vai restaurando vidas. É enquanto você adora e o Senhor vai restaurando ministérios. É enquanto você adora, o Senhor vai abrindo um portal e entregando algo maravilhoso sob as suas mãos. É enquanto você adora. Quer receber? Tem que adorar. Ah, pastor, quantas dificuldades, quantas lutas, quantas perseguições. O Senhor está dizendo: me adora, meu filho, me adora, que eu vou desbaratar os inimigos. Me adora, somente me adora. Tu não estás no propósito, tu não estás me buscando, tu não estás jejuando, então me adora. Me adora, que tu verás o que eu sou capaz de fazer, meu filho. Só falta você me adorar. Tu não estás me buscando, tu não estás jejuando, tu não estás no propósito. Por que tu estás olhando para a dificuldade? Por que tu estás olhando para os inimigos? Por que tu estás olhando para as afrontas? Me adora. Me adora. Me adora, que tu verás. Me adora, que tu verás o que eu sou capaz de fazer. Me adoras para tu ver. Me adora. Estão tentando fazer de tudo para te derrubar. Estão tentando para fazer de tudo para que você venha cair. Olha para o irmão que está do seu lado. Diga para ele: o Senhor é contigo. Diga para ele: o Senhor é contigo. Não se preocupe com a peleja, não. Jejue, ore, adore o Senhor. Diga para ele: diga, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. A Bíblia vem nos dizendo no versículo 30 do capítulo 20: assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Foi louvando que Deus deu vitória para Josafá e todo o seu povo. Você que pode, abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos 118. Já quero encerrar.
Salmos de número 118. Salmos de número 118. A esperança não morreu. Jesus está voltando. A esperança não morreu. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Aleluia. 118, versículo 13. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me ajudou. Quantos aqui estão sendo empurrados violentamente para cair? Mas o Senhor é quem está te ajudando. É o Senhor quem está te sustentando até aqui, meu irmão. É o Senhor quem está te dando forças até aqui, minha irmã. É o Senhor quem está te ajudando para que você não venha cair, meu irmão. É o Senhor, minha irmã, que está te dando forças. É o Senhor que está sustentando. É o Senhor que está entrando com providências, ainda mesmo onde você nem imagina. É o Senhor. O que é que te falta para adorar este Deus Todo-Poderoso? O que é que te falta, meu irmão, minha irmã? Lê comigo o versículo de número 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Vou repetir. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. A nação judaica, com a maioria, rejeitaram o mais importante elemento da construção, que é Jesus. O povo rejeitou o Messias. Jesus é a esperança. Jesus é a pedra escolhida para edificar a igreja. É só com Jesus que vamos vencer. Se você não colocou essa pedra ainda na sua construção, não rejeita ela não, meu irmão. Não rejeita essa pedra não, minha irmã. Porque é esta pedra que nos dá alicerce, uma base sólida, para que nós possamos subir. Essa pedra é Jesus, que é a pedra angular, que nos dá o alicerce, que nos dá estrutura, para que nós possamos caminhar, para que nós possamos aguentar as lutas, aguentar as dificuldades, as aflições. É só Jesus. A pedra angular na construção é a base sólida para atingir a altura programada sem cair. Se você não tem Jesus na sua vida, coloque Jesus aí. Coloque Jesus aí que tu verás. Tu verás o que há de acontecer com a tua vida. Talvez você comece a se levantar, você começa a se erguer, mas logo cai. É porque esta pedra angular não está no lugar. É porque esta pedra angular não está sobre o seu alicerce, não está sobre a sua vida. Coloca Jesus nessa noite. Essa pedra angular desce aqui nesta noite hoje. Desce aqui nesta noite hoje.
para te dar uma base, para te dar uma nova estrutura, para te dar um novo planejamento, para te dar uma nova base, para que você não venha mais cair, para que você venha atingir a altura que Deus programou para que você venha alcançar. Essa pedra, esta esperança que recebemos nessa noite, é a presença de Jesus, que vem sobre as nossas vidas, para nos fortalecer. A Bíblia nos ensina que Josafá, por ele ter feito a aliança errada, os filhos de Josafá sofreram. Jeorão, filho de Josafá, o sucessor de Josafá, ele matou todos os seus irmãos, porque ele não queria concorrentes com ele. Acasias, filho de Jeorão, neto de Josafá, tinha sua mãe como uma conselheira, uma ímpia. Acasias foi morto também por Jeú, e a sua mãe Atalia matou todos os netos e bisnetos de Josafá para ficar com o trono. Não aceitava ali concorrentes como os seus netos. Quanta tragédia na família de Josafá, porque fez alianças erradas. Nós vimos o Senhor pelejando e batalhando, mas meu irmão, minha irmã, se nós não deixarmos essas alianças erradas nessa noite, toda a nossa família, infelizmente, fica à mercê de perecer, fica à mercê de uma grande tragédia. Deus não te escolheu para fazer aliança com Acabe. Deus te escolheu para fazer uma aliança eternamente com Ele.